Exercício 8, a gente vai fazer agora exercícios usando as fórmulas que a gente aprendeu, beleza? Vamos lá. Muita calma nessa hora, eu vou falar como a gente pode fazer esses exercícios para ficarem de uma maneira mais fácil. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Diversas aplicações de engenharia, como construção de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação, alfa, é 11 vezes 10 a sexta graus Celsius menos 1. Então, lista esse valor. Ele deu o coeficiente de dilatação para a gente. Se a 10 graus Celsius o comprimento do trilho é 30 metros, quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Ou seja, qual seria essa variação do comprimento se a temperatura também variasse de 10 para 40? Então, a fórmula a gente usaria... Bom, a fórmula que a gente aprendeu e utiliza a variação da dilatação linear, ou ΔL, que é a variação do comprimento. Então, ΔL é o L0, nosso comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, Δθ ou ΔT. O ΔL que a gente quer saber, o L0 a gente já tem, é 30 metros, o alfa é 11 vezes 10 a sexta, a variação de temperatura, 40 menos 10. Certo? Então, 30 vezes 10 elevado a sexta, vezes 40 menos 10, que é 30. O resultado final, nós obtivemos, é 99 vezes 10 menos 4 metros. Se o exercício falar, eu quero em ordem de 10 a sexta, o que a gente faz? Como a gente perdeu casos aqui, vendo, ó, de menos 4 foi para menos 6, então a gente perdeu casos. Aqui tem que aumentar. 4 para 6, 2, né? A diferença. Então, se a gente perdeu duas casas aqui, vai aumentar duas casas, no caso, 2 zeros. Então, ou a resposta correta seria 99 vezes 10 a quarta metros, ou 990 vezes 10 a sexta metros. Ok? Beleza. 9. Uma placa de alumínio com coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a 2 vezes 10 a quinta graus Celsius menos 1, ele deu para a gente, com 2,4 metros quadrados de área, a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Foi aquecida a uma temperatura de 176 graus Fahrenheit, não graus Celsius. O aumento da área da placa foi de... Olha, o exercício foi bacana com a gente. Presta atenção um pouquinho. Temperatura, a variação, a gente tem uma temperatura em graus Celsius e outra em Fahrenheit. Então, o que seria ideal? Primeiro, transformar essa temperatura em Fahrenheit para Celsius. E outra informação muito importante que talvez passe despercebido. Como a gente está falando de área, metros quadrados, então seria o coeficiente de dilatação não linear, mas o superficial, lembra? Aquela relação que a gente fala que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, olha, ele não deu para a gente superficial, mas a gente sabe que o superficial é 2 vezes o linear, correto? Então vamos lá. Aqui os dados do exercício. Coeficiente de dilatação, a área inicial, a temperatura final. Usando a equação de conversões de grau Fahrenheit para grau Celsius, a gente tem o quê? E uma temperatura de Celsius dividido por 5 é a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só substituir os valores. A gente quer em Celsius, temos em Fahrenheit, coloca no lugar de Fahrenheit 176. Fazendo as manipulações matemáticas, nós vamos obter uma temperatura em graus Celsius de 80. Ok? Beleza. Feito isso, a gente faz o seguinte. Aplica a expressão de dilatação superficial, onde a variação da área da superfície, ΔS, é o nosso S inicial, vezes 2 vezes o coeficiente de dilatação linear.
A gente não tem o superficial, a gente só tem o linear. Essa é a variação de temperatura. Vamos lá. 2,4 vezes 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes... Opa! Por que aqui ficou mais? A variação não é um menos o outro? Sim, é um menos um outro. Afinal é 80, certo? Porém, a inicial é menos 20 graus Celsius. Como ficaria menos menos? Então, menos com menos, mais. Então, ficou mais 20 graus Celsius. Ok? Fazendo a operação, a conta, nós vamos obter um resultado de 960 vezes 10 a quinta metros quadrados. Vamos supor, lembra que eu falei? 10 a quinta. Como a gente faz? Conta 5 casas. Ó, 1, 2, 3, ok, 3. Seria igual aqui. 4, 5. Então, a vírgula ficaria aqui. A gente teria essa representação aqui igual a essa representação aqui, metros quadrados. Se o exercício pedir para a gente transformar para centímetros quadrados, como é quadrados, a gente divide aqui, multiplica por 100. Multiplicando por 100, a gente muda duas casas. 1, 2. Multiplicando por 100 de novo, porque na escala é metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Ok? Então, voltando, multiplicando por 100 de novo, volta mais duas. Então, isso aqui equivale a 96 centímetros quadrados. 10. Uma barra metálica de um material experimental, temperatura TA, em comprimento LA. Quando essa barra é aquecida a temperatura TB, sendo que a temperatura TB é maior que a temperatura TA, tem o comprimento de LB é 1,331 LA, ou seja, o comprimento de LB é 1,331 o comprimento da barra LA. Sabendo que a cada aumento de temperatura de 20 Kelvin, ó, parece aqui, ó, não é uma pegadinha, mas o exercício deu a temperatura em Kelvin agora. A barra aumenta seu comprimento em 10%. Então quer dizer que quando eu vou a cada aumento de temperatura de 20 Kelvin, eu vou aumentar a minha barra em 10%. Então, é correto afirmar que essa diferença, que a diferença de temperatura de TB menos TA é essa diferença. Então, primeira coisa que se lê, anota as informações aqui, os dados. A gente tem o comprimento de B em relação ao de A, a gente tem a temperatura, a gente tem principalmente temperatura de 10%. Vamos lá. Então, primeiro, a gente calcula o coeficiente de dilatação linear. O alfa, né? Como a gente faz? Bom, como a gente tem um aumento do seu comprimento em 10%, isso é como se eu aumentasse o meu L0 inicial em 0,1%. Ou seja, a cada... se 100% corresponde a 1, ou seja, se fosse um aumento de 100%, seria, ou seja, duas barras, ok? Duas vezes o comprimento dessa barra. Como é 10%, é 100, 10 dividido por 100, que equivale a 0,1. L0 igual ao L0, vezes o coeficiente de dilatação linear que a gente quer saber, vezes 20, que é a temperatura que foi dada aqui para a gente. Ok? Beleza? Como a gente tem L0 aqui e L0 aqui, a gente passa o L0 dividindo, vai cancelar. O alfa vai ficar 0,1 dividido por 20. O resultado vai ficar 5,005. Lembra-se que agora o alfa não é mais Celsius, né? Porque a nossa temperatura é em Kelvin. Vai ficar Kelvin menos 1. Agora a gente tem as duas formas que a gente vai usar. Essa que a gente acabou de usar. E a gente também tem ΔL, é o L final, menos o L inicial, né? Então a gente pode relacionar essas duas formas e colocar nessa fórmula aqui. Que o meu L final é meu L inicial, mais 1 vezes 1 mais alfa delta T. Ok?
olha, a gente tem o meu L final. O meu L final é meu LB, certo? Porque a gente tem a barra B. Ele equivale a 1,331 LA. A gente coloca aqui, ou L0. Eu coloquei aqui. Meu L0 é meu LA. Então, a gente deixa aqui normalmente. 1 mais, a gente achou o alfa. Opa, o nosso ΔT aqui que a gente quer, só resolver essa equação aqui que a gente já acha a nossa diferença de temperatura. Vamos lá. Nossa diferença de temperatura vai ser o seguinte. Tem L0 aqui, L0 aqui. Eu passo dividindo, vai cortar. Como a gente tem esse 1 aqui, esse 1 passa para cá negativo, vai ficar 1,331 menos 1, isso é 0,331. Dividido por 0,005, então, nós vamos ter uma variação de temperatura de 66,2 Kelvin, ok? Se o exercício ele não der essa opção, ou você fizer as contas e não chegar na alternativa do exercício, pode ter certeza que os seus cálculos estão corretos, que você fez os cálculos corretos da maneira correta, então você vê a alternativa que mais se aproxima da sua resposta que você fez. Perfeito? Vamos lá. Exercício 11. Uma chapa metálica de área 1 metro quadrado, ao sofrer certo aquecimento, dilata de 0,36 milímetros quadrados, com a mesma variação de temperatura, um cubo do mesmo material, ou seja, essa mesma chapa metálica vai ter do mesmo material, com volume inicial de 1 decímetro cúbico, vai dilatar. Opa, aí muita informação, né? Envolveu área, mudança de unidade, mas vamos lá, vamos com calma. O que a gente tem? A gente tem que o nosso S inicial, ou seja, a nossa área inicial, equivale a 1 metro quadrado. Vamos deixar tudo na mesma unidade, ou seja, na menor aqui para facilitar. Milímetros quadrados. Vamos lá. Nosso S0 é 1 metro quadrado. Passando para milímetros, como é quadrado, é como se eu multiplicasse por 100 3 vezes. Então, eu ficaria 1 vezes 100, 100 vezes 100, e depois 10 mil vezes 100. Então, ficaria 10 elevado a sexta milímetros quadrados. Ok? Ele também deu que a dilatação, ou seja, a variação da área, é 0,36 milímetros quadrados. Então, aqui a gente não precisa mexer. Agora, o que ele quer saber? Com essa mesma variação de temperatura, um cubo do mesmo material de volume tal, que é o nosso volume inicial, vai dilatar quanto? Então, o volume de 1 decímetro cúbico. Cúbico, para milímetro, a gente vai multiplicar, em vez de por 100, por 1000, porque são 0, 1 mais 3 casas, ou seja, 1000. Então, 1000, vamos multiplicar por 1000 duas vezes até chegar em milímetro. 1000 vezes 1000 vai dar 10 vezes 10 elevado a sexta milímetros cúbicos. Então, deixamos todas as unidades em milímetros. Essa é a primeira coisa que a gente quer fazer nesse exercício, transformar as unidades. E listar também o que a gente tem, né? Para não se perder. O que a gente faz? Usando a fórmula do ΔS, a gente não tem o nosso alfa, a gente não tem a nossa variação de temperatura. Porém, na fórmula do volume, também a gente tem um alfa e a gente tem um Δθ. Então, convém deixar nessas unidades. É um truquezinho matemático aí, ou na equação para auxiliar a gente. Então, a gente tem o nosso ΔS, 0,36, o nosso S0, 10 a sexta, vezes 2 vezes alfa, porque essa fórmula ela equivale para dilatação superficial, então, em relação a alfa, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes alfa, então deixamos 2 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. A gente tem todas as grandezas, vamos deixar em função de alfa ΔT, ok? A gente passa dividindo aqui, 0,36 dividido por 2, 0,18, dividido por 10 a sexta. Pode deixar dessa maneira aqui mesmo. Você pode fazer a conta, mas se deixar dessa maneira fica até mais fácil de visualizar. Usando a fórmula do
da variação da área, a gente vai utilizar agora a fórmula da variação do volume, que é ΔV igual ao V0 vezes 3 vezes, porque o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura, ΔT. Então, a gente tem aqui o nosso ΔV, que é o que ele quer saber, qual vai ser a variação, com essa mesma variação de temperatura, qual que vai ser o meu qual que vai ser a minha dilatação, ou seja, qual que é o meu ΔV. A gente tem o V inicial, que é 10 a sexta, vezes 3, vezes 0,18. Olha, percebe-se que a gente tem uma multiplicação, 10 a sexta, e uma divisão por 10 a sexta. Como a gente tem um número multiplicando e um número dividindo e são iguais, a gente pode cortar. Vai ficar, essa divisão vai ficar 1, essa operação, no caso. Então, tudo que temos que fazer é pegar o 3 e multiplicar por 0,18, resultando numa dilatação, ou seja, um ΔV, de 0,54 milímetros cúbicos. Ou seja, não esquece da unidade. Nós estamos trabalhando tudo em milímetros, tudo na mesma unidade, para não ficar confuso na cabeça. Primeiro, no exercício desse, você olha para, aparentemente aparece confuso, mas o que tem que fazer? Pegar, listar as unidades, falar, olha, essa é a área, essa é a dilatação, esse é volume, e a gente transformar tudo na mesma unidade. Transformou tudo na mesma unidade, sabendo quais são as grandezas, aí a gente aplica a fórmula, beleza? Mais conceito do que a operação que a gente tem que fazer. Percebe-se que a operação, as contas são bem curtas. A gente tem que fazer mesmo são as operações para transformar as unidades. Isso que vale aquela tabela do início da nossa aula. A gente tem um recipiente de vidro que foi colocado 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 menos 4. Enchendo-se totalmente, ou seja, se eu coloquei 800 ml de álcool e o recipiente foi preenchido totalmente, então o recipiente também tem 800 ml. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Calcule a dilatação aparente do álcool, aparente, ou seja, o ΔV aparente. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 24 vezes 10 a quinta graus Celsius menos 1. Então, vamos listar os dados que a gente tem. Primeiro, o volume inicial do álcool é 800 ml, o lambda do álcool, que é 1,8 vezes 10 a menos 4. Como eu falei, se o recipiente foi preenchido totalmente de álcool, então o recipiente também tem 800 ml. Como ele é feito de vidro, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 24 vezes 10 a quinta graus Celsius menos 1. A variação de temperatura ΔT. Como a gente vai fazer? Lembra? A fórmula para calcular a dilatação do líquido é o seguinte. A dilatação real do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Se a gente quer a aparente, é só a gente calcular a dilatação real do líquido e a dilatação do recipiente. A gente tem os dados daqui, só jogar na fórmula. Primeiro, a real do líquido é o volume inicial, o lambda fornecido no exercício e a variação de temperatura. Então, 800, que é o volume inicial, 1,8 vezes 10 a menos 4, que é o gama do álcool, e vezes 70, que é a variação de temperatura, obtendo uma variação de volume de líquido real de 10,08 ml. Fazendo o mesmo raciocínio para a dilatação do recipiente, a gente tem o volume inicial do recipiente, que é 800, o coeficiente de dilatação do vidro, que é 24 vezes 10 a quinta, e a variação de temperatura, que é 70, obtendo uma variação de dilatação do recipiente de 13,44. Como a nossa fórmula a gente quer a aparente, basta a gente passar a variação de volume do recipiente para o outro lado, como aqui é positivo, vamos passar negativo. Substituindo os valores, a real do líquido é 10,8, menos a do recipiente, 13,44, obtendo-se um ΔV aparente de menos 3,33 ml. Sim, está correto. Isso aqui é a variação negativa.
slide seguinte eu vou explicar por quê. Bom, uma observação muito importante sobre o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica ou dos líquidos ou do recipiente. Anotem isso aqui que é muito importante. Se o gama real ou do líquido for maior do que o do frasco, do recipiente, a dilatação aparente é positiva. O líquido se dilata mais que o frasco. Okay? Se elas forem iguais, a dilatação é nula. O líquido e o frasco se dilatam igualmente. Se, como agora é o nosso caso, vou voltar no slide, se vocês for verem, o coeficiente de dilatação do álcool é 1,8. O coeficiente de dilatação do vidro, aqui ó, 24 vezes 10 a menos 5, ele é menor do que o do álcool, certo? Perdão, ele é maior, certo? Então, a gente tem uma variação, uma dilatação aparente negativa. E aqui, ó, uma dilatação aparente negativa. Por quê? Porque, como eu falei, o lambda real, aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Para ficar na mesma unidade, é só aqui ficar 2,4 vezes 10 a menos 4. 2,4 é maior que 1,8, correto? Então, a gente tem que o lambda do vidro, do recipiente, é maior do que o lambda do líquido. Nesse caso aqui, a dilatação aparente é negativa. O líquido se dilata menos que o frasco, ok? Então, ele não vai transbordar, no caso. Se o lambda do frasco for zero, a dilatação aparente é igual à dilatação real. O frasco não se dilata. Como eu falei, esse caso é como se o recipiente fosse perfeito, ok? Esse aqui é o último exercício, eu coloquei como bônus. Vamos lá. Depois eu falo em qual vestibular ele caiu. Um termômetro especial de líquido dentro de um recipiente de vidro. Aqui estamos um termômetro ideal dentro de um recipiente de vidro. Beleza. É constituído por um bulbo de 1 centímetro cúbico. Um tubo de seção transversal. Aqui é o bulbo. E aqui é o tubo de seção transversal. A seção transversal é a área, tá vendo? Seção transversal, 1 milímetro quadrado. É a área desse tubinho aqui. A temperatura de 20 graus Celsius, o líquido preenche completamente o bulbo. Ou seja, o líquido a 20 graus Celsius ele preenche todo esse bulbo aqui, essa área circular, até a base do bulbo. A temperatura de 50 graus Celsius, o líquido preenche o tubo até uma altura de 11 milímetros. Então, ele preenche o bulbo, porém a 50 graus Celsius ele aumenta a 12 milímetros no termômetro, certo? Considere desprezíveis os efeitos de dilatação do vidro, então a gente não vai considerar a dilatação do vidro. A pressão do gás está exercida aqui em cima, na coluna de líquido. Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica médio dos líquidos vale o quê? Então, que é o coeficiente de dilatação. Bom, vamos lá. A gente tem a fórmula que a gente usa para os líquidos, que é o volume final, é o volume inicial, vezes 1 mais gama delta θ, ok? Essa é a nossa forma padrão de dilatação quando tem líquidos. Chamamos de V0 o nosso volume inicial. A gente tem aqui, é constituído por um bulbo de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, lá no início, são 1000 milímetros cúbicos. Esse é o volume total do bulbo. Ok, esse é o volume do bulbo, essa região aqui embaixo. O volume total, vamos supor que esse Vzão é o volume do bulbo, mais o Vc, que é o volume dessa coluna aqui, ou o aumento do volume devido à dilatação. Vai aumentar, vai ter uma variação de temperatura, que foi aqui de 50, 20 para 50. Então, o volume final vai ser esse volume do bulbo mais esse aumento de temperatura. Então, como a gente vai fazer?
Como eu disse, se a área da seção transversal do termômetro é 1 milímetro quadrado, se elevou para 12 milímetros. Lembra que eu falei? Coloca tudo na mesma unidade. Ó, ele deu em centímetros aqui, coloquei em milímetros. Aqui está em milímetros e a área da seção também está em milímetros. Como eu tenho a área da seção e a altura, eu posso achar o volume dessa seção, ou o volume da seção transversal do termômetro. Aí, como eu já tenho o volume do meu bulbo, eu vou achar o volume desse termômetro e eu posso achar o volume total, ok? Então, que é esse VC. O que é o V só? O VC é 1 milímetro cúbico quadrado, vezes 12 milímetros, que é a altura, milímetros quadrados com milímetros, vezes milímetros ao cubo. Então, o meu VC é 12 milímetros cúbicos. Então, o volume nosso total vai ser de 1.000 mais 12, dá 1.012 milímetros cúbicos. Nossa variação de temperatura está daqui, né? De 50 menos 20, então nossa temperatura foi de 30 graus Celsius. Agora o que a gente quer? Vamos achar a gama da equação, correto? Olha, vamos substituir aqui, substituindo nossa expressão inicial, essa expressão que nós temos aqui, correto? A gente já tem todas as informações. O nosso V é 1.012. O nosso V0 é 1.000, é o do bulbo. 1 é da fórmula, mais 30, que é a variação de temperatura, gama, correto? Fazendo a distributiva, 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 vezes 30, 30.000, aumentou o zero, vezes o gama aqui. Passando esse 1.000 positivo para o lado negativo, fica 12. Então, o nosso gama vai ficar 12 dividido por 30.000, ok? Fazendo uma simplificação, fica 1 sobre 2.500. Isso equivale a um gama de 4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, ok? Aparentemente, é um exercício, pode parecer um exercício meio confuso, mas o que a gente tem que fazer? Como todos os exercícios que fizemos. Coloca os dados, veja o que o exercício dá para você, vê se as unidades elas estão equivalentes, elas estão na mesma unidade, se não, transforma. Aí você vê a fórmula que mais se adequa. Ou acha, se você não tem, ou deixa em função de alguma coisa para substituir na outra, fazendo a relação entre as fórmulas. Ok, gente? Então, como eu falei, esse exercício aqui, só por curiosidade, ele foi um exercício da FUVEST e, aparentemente, como vocês podem ver, parece meio confuso, mas no final, nada mais é do que utilizar as equações ou a teoria que já foi explicada nas aulas anteriores e em outros exercícios também, ok? Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado dos exercícios. Valeu, gente. Até mais.